Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de farmácia hospitalar oferecido pelo Centro Educacional 7 de Setembro. Eu me chamo Murilo Paiva e essa é a nossa aula número 4. Bom, pessoal, na aula anterior a gente falou sobre a farmacotécnica hospitalar, né? Diferenciando então as formas farmacêuticas estéreis e as não estéreis, até inclusive falamos sobre algumas legislações pertinentes a elas, né? Falamos também sobre o gerenciamento de resíduos, como é que deve ser feito o adequado gerenciamento, né? Como que funciona, e falamos também, finalizamos a nossa aula falando sobre qualidade, né? Então falamos sobre gestão da qualidade no hospital, né? Falamos sobre acreditação, sobre certificação, né? E tudo mais, tá? Na nossa aula de hoje, a aula 4, nós vamos falar sobre a parte clínica, né? Então, nós vamos falar sobre farmácia clínica e todos os serviços que estão correlacionados a ela. Então, vamos falar do Centro de Informações de Medicamentos, vamos falar dos protocolos clínicos, da conciliação de medicamentos, da análise de prescrição, da alta farmacêutica, do prontuário, do papel do farmacêutico na comissão de controle de infecção hospitalar e também vamos falar de farmacovigilância, encerrando então a nossa aula número 4, tá? Bom, desde o comecinho, desde a aula número 1, eu vim falando com vocês, né, que nós temos então, teremos ao todo 5 aulas, né, então são 4 aulas gravadas, e a quinta aula seria uma aula então de esclarecimento de dúvidas, né, então, mais uma vez eu reforço a importância da participação de vocês, coloquem aí nos comentários, né, perguntas, comentários da aula, o que vocês acharam, enfim, coloquem, porque tudo isso é pertinente e importante, até mesmo para que eu possa gravar a aula 5 para vocês, esclarecendo essas dúvidas, falando desses comentários. Às vezes tem coisas que eu pontuei, que faltou alguma coisa, né, alguma informação que não foi, que foi falado, mas foi passado por cima, porque como nós temos pouco tempo, tem coisas que não dá pra gente adentrar, tem coisas que não dá pra gente trazer assim com tanto detalhe como eu queria, né? Então, às vezes, puxa, eu queria saber mais sobre isso, queria entender mais sobre esse procedimento, sobre isso que você falou. Coloquem lá, porque aí na aula 5 eu vou pontuar tudo isso, porque aí eu vou ter tempo na aula 5 também para poder esclarecer todas essas possíveis dúvidas e comentários que vocês forem aí fazendo durante as nossas aulas, tá bom? Então, eu conto aí com vocês. Gente, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre farmácia clínica, né? Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito especial, né, pela área da farmácia clínica, porque eu sou, né, especialista, como eu falei para vocês na primeira aula, né, apresentei meu currículo, eu sou especialista em atenção farmacêutica e farmácia clínica, né? Então eu gosto muito quando fala desse tema, porque é um tema importantíssimo, né? Não que os outros não sejam, obviamente, mas eu tenho um carinho muito especial e a farmácia clínica, apesar dela não ser tão atual, vocês vão ver que a gente vai falar sobre isso agora, né? Ela é uma área aí que no Brasil, principalmente, ela tem sido desenvolvida assim, aos poucos, né? De acordo com os serviços. Ela ainda não está totalmente, plenamente implantada, ainda tem muitos locais que não fazem, né? Então eu acho uma área importantíssima, né? Principalmente para garantir a segurança, a efetividade do tratamento dos nossos pacientes, né? Então, é uma área que eu tenho um carinho muito especial e deixei para fechar, né, esse nosso curso de farmácia hospitalar, porque também ela é nova, né? Dentro da farmácia hospitalar ela tem também apesar de não ser tão novo, tá, gente? Porque vocês vão ver que ela surgiu em 1960, né? A farmácia clínica. Mas na área hospitalar no Brasil, tá? Tudo que eu tô falando em relação ao Brasil, tá, gente? 60 nasceu lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil é recente, né? Não tem muito tempo, não passa de 20 anos, vai. Acho que é isso. Não sei se tem algum hospital que tem mais tempo que esse que eu falei, né? Se tiver, pontue aí, coloquem, porque eu quero saber, né? Mas é uma atividade relativamente atual, tá? Quando comparado às outras atividades que a gente citou, tá bom? Bom, mas para falar da farmácia clínica, a gente precisa entender um pouquinho, fazer um resgate histórico para entender como que funcionou, né? Como é que era antes, né? E a gente sabe que antes de ver até mesmo na área hospitalar, a gente tinha o boticário, né? Então na época não era nem farmacêutico, era boticário, não tinha formação acadêmica, né? O boticário ele era responsável por manipular, então era ele que fazia a manipulação das ervas medicinais, né?
Naquela época, né, gente, não tinha muito diagnóstico, até mesmo porque não se detinha de todo o conhecimento, né, não se tinha a pesquisa que nós temos hoje, né, enfim, o conhecimento que nós temos hoje, tá? E por esse motivo, por ter pouco diagnóstico, né, também se existia um baixo arsenal terapêutico, né? Não se tinha a quantidade de medicamentos que nós temos hoje no mercado, por exemplo, né? Então, não se tinha essa quantidade, mas tinha uma diferença, né? Naquela época, o Boticário ele tinha um alto status, vamos dizer assim, né? Ou seja, só ele detinha do conhecimento, ninguém mais. Nem o médico, nem outra profissão que estava ali correlacionada, né? E detinha do conhecimento que o Boticário naquela época tinha, tá? Bom, a gente sabe que com o tempo, né, houve-se a necessidade de uma formação acadêmica, né? Então, o boticário começou a ser substituído, então, pelo então farmacêutico, tá? Então, nasce aí o curso de farmácia e a substituição dele, tá? Por um profissional agora graduado e diplomado, tá? E aí, a gente sabe, como eu já havia falado em uma das aulas para vocês, né? Se eu não me engano, na aula 1 ou 2, que a indústria veio aí, né, principalmente depois das situações e circunstâncias, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve muitos feridos, né, muitas mortes, e aí, obviamente, que o farmacêutico que substituiu o boticário, ele substituiu o boticário, mas a atividade era a mesma, ele manipulava, né, então o farmacêutico não conseguia atender aquela demanda, né, e aí nasceu a necessidade de uma produção em grande escala, e aí por isso veio a indústria farmacêutica com tudo, né, até porque a pesquisa também veio trazendo isso, veio trazendo mais conhecimento, a indústria começou a produzir os medicamentos em grande escala, tá? E naquela época, gente, diferente de hoje, o farmacêutico ele não era da indústria, ele estava na manipulação, tá? Então, depois é que os farmacêuticos foram entrando na área da industrial, mas até então não era, né, o foco, tá? Então, ele foi perdendo aí esse espaço por conta do nascimento da indústria farmacêutica, tá? Que claro que é importante, mas que trouxe aí essa descaracterização para o profissional farmacêutico na época, tá? Então ele perdeu o status, né? Agora a manipulação já não era mais tão procurada como antes, né? E aí a gente sabe que veio a drogaria, né? A drogaria nasceu aí justamente com o objetivo de dispensar os medicamentos que eram então feitos na indústria, tá? E, obviamente, que como já se existia um local, diferente da manipulação, que você manipulava e entregava para o paciente, né? A drogaria não era um local para manipular, ela só comercializava porque ela já sabia que já existia indústria, né? O pessoal que trabalha ali sabia, né, que a indústria que ia, inclusive isso é até hoje, a gente sabe, né, o nosso modelo atual, é a indústria que faz os medicamentos e entrega então para as farmácias, as drogarias, né, dispensarem os medicamentos, tá? Só que acontece, na época, né, quando a drogaria nasceu, não se tinha a obrigatoriedade de ter um profissional farmacêutico no estabelecimento, tá, gente? Por quê? Bom, a indústria já faz, a gente só vai entregar. Quem trabalhava na drogaria, né? Só vamos entregar o medicamento. Então, né, não tem porquê, não se fazia naquela época, né? Não se tinha um porquê colocar um farmacêutico ali, tá? Depois é que, de acordo com as legislações que foram vindo na área farmacêutica, né, a briga até do conselho pela obrigatoriedade do profissional em todos os estabelecimentos farmacêuticos, aí sim hoje nós temos a obrigatoriedade de sim ter um farmacêutico em drogaria durante todo o seu período de funcionamento, tá? Então, beleza, mas então ele perdeu o status, né, por conta disso, né, desde o nascimento da indústria, já foi perdendo, e aí houve aquela crise de identidade do profissional farmacêutico, que a gente já sabe, né? Então, e agora, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Será que vai ser mais uma profissão que vai ser extinta, né? Porque a gente pensa que não, mas tem profissões que são extintas, tá, gente? A farmacêutica, graças a Deus, né, não teve esse problema, mas, né, poderia ter acontecido, tá? E, principalmente no Brasil não, principalmente nos Estados Unidos, eles começaram a encarar essa perda de identidade como uma maneira de recorrer a uma nova identidade profissional farmacêutico, tá? Então é aí que a gente começa a chegar no que eu quero falar, que é da farmácia clínica. Então, lá em 1960, os Estados Unidos pensando, né, o pessoal dos Estados Unidos farmacêuticos, que eu digo, né, dos Estados Unidos pensando no que poderia ser feito, onde ele poderia entrar, o que ele poderia fazer de fato, né, eles começaram, então, a pensar no farmacêutico dentro da área hospitalar. Olha que legal, né?
poxa, a gente precisa de farmacêutico no hospital, né? Porque o âmbito hospitalar é uma área que está tratando do paciente, é relativamente um serviço bem, relativamente não, é um serviço complexo, né? E que necessita então de um profissional ali para cuidar disso. Então eles começaram a trazer a necessidade de um profissional ali, farmacêutico, no âmbito hospitalar, tá? Ou seja, dentro da equipe, para trazer, para resgatar de volta aquele farmacêutico lá, o boticário antigo, para o cuidado ao paciente, tá? Então, foi aí que nasceu a farmácia clínica, tá, gente? Então, em 1960, com o farmacêutico dentro da farmácia hospitalar, né? E com a implantação desse conceito, dessa ciência, né, da farmácia clínica, então o profissional começou a ter esse contato mais próximo com a equipe de saúde em si, tá? Aí, em 1990, ou seja, 30 anos depois, é claro que antes disso também tiveram diversas discussões sobre isso já, mas foi só em 1990, né, em que Hepler, né, o Charles Hepler e a Linda Strange, eles criam o termo chamado de pharmaceutical care, tá? Por que eles criam esse termo farmacêutico care? No Brasil a gente traduz como cuidado farmacêutico, ou também, como foi traduzido na Espanha, a gente adotou aqui também como atenção farmacêutica, tá? Quando eles criaram na verdade eles criaram o termo, né? E quando eles publicaram esse termo numa revista que nem era tão conhecida assim na época, né? Eles puxaram ali a discussão que eles fizeram naquele artigo foi com a ideia como eu posso dizer, de incomodar, né? Sabe? Tipo assim, vamos dar um chacoalhão, né? Vamos dizer assim, vamos dar um chacoalhão nos farmacêuticos, vamos incomodar os farmacêuticos porque eles precisam saber que eles têm uma responsabilidade. Então, essa publicação, ela veio com o objetivo de mostrar para o profissional farmacêutico que ele não estava ali meramente só para entregar um medicamento, que ele está ali para ser responsável pela terapia do paciente. Se o paciente está fazendo uso de medicamento, alguém é responsável por isso. E esse alguém tem que ser o farmacêutico, de uma vez que é ele que faz o preparo, é ele que detém de todo o conhecimento lá do preparo do medicamento, de todo o processo do medicamento. Então, se é ele que faz, é ele que tem que ser responsável por isso. É igual quando a gente faz um bolo, uma comida. Se eu faço um bolo e você come o bolo e passa mal, quem é responsável pelo bolo? Eu, né? O cozinheiro que fez, certo? Então, o farmacêutico também tem que ser responsável pelo medicamento, que ali sim é fabricado e produzido também sob responsabilidade dele, tá? Então foi importantíssimo, porque essa publicação ela expandiu, porque a ideia deles era incomodar o farmacêutico, não só por isso, mas também porque eles queriam trazer esse cuidado que já tinha dentro do hospital, né? Que com a farmácia clínica desde 1960, eles queriam trazer isso para a farmácia comunitária nos Estados Unidos, né? Então, eles falaram, não, a gente precisa ter um profissional que não só cuida do ambiente hospitalar. Os pacientes não ficam só no hospital, tem gente que nem no hospital vai, né? Não tem necessidade de ser internado. Então, eu preciso de um profissional que também cuide da saúde, dos pacientes na saúde primária. E aí, por isso, também eles trouxeram, né, dentro de várias discussões, né, e com a publicação desse artigo, eles trouxeram a necessidade do farmacêutico estar apto a atender os pacientes e se responsabilizar pela sua terapia farmacológica, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, né, o que eu acabei de falar, no início do século, né, então a farmácia, que era uma farmácia mais tradicional, aí nos anos 60 que a gente tem aí o nascimento da farmácia clínica, restrita ao ambiente hospitalar, e aí nos anos 80, né, em frente, né, que começou então a discussão, e aí em 1990 a publicação do artigo que falava então do farmacêutico se responsabilizar aí, né, no cuidado farmacêutico, da atenção farmacêutica, tá? O que é a farmácia clínica, gente? Os termos são muito parecidos. Cuidado farmacêutico, farmácia clínica, atenção farmacêutica são parecidos e até confundidos, né? Tem até a assistência farmacêutica, que muitas vezes também é confundida, mas que não tem, na verdade, a assistência farmacêutica ela é um geralzão, né? Ela tem todos os serviços da área farmacêutica que estão dentro da assistência farmacêutica. Então, selecionar medicamentos, programar, igual eu falei para vocês, o ciclo de medicamentos, né? Mas não só o ciclo logístico, tudo, tá? Então, lá a seleção, desde a pesquisa, na verdade, pesquisa, desenvolvimento, seleção, preparo, programação, aquisição, a distribuição dos medicamentos, a dispensação,
e também a orientação e o cuidado farmacêutico estão todos dentro do contexto da ciência farmacêutica. Então, a ciência farmacêutica ela é geral, ela é um contexto mais geral, né? E aí a clínica, a atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico é uma das atividades que estão inclusas dentro da ciência farmacêutica, tá? Então tem essa diferença também. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é por que tem sistemas farmácia clínica, atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, por quê, tá? Eu já comentei agora no começo, que vocês viram, que o cuidado farmacêutico, atenção farmacêutica foi apenas tradução, tá? Do conceito de farmacêutica care. Tá bom? Então, a mesma coisa que cuidado farmacêutico, que seria o termo mais adequado para a gente usar, inclusive já está sendo muito utilizado no Brasil, e atenção farmacêutica, que foi a tradução feita pela Espanha e adotada no Brasil até mesmo pela facilidade da linguagem, né? Quando começou a se vir as publicações, né? Então se trazia muitas publicações também da Espanha, né? Então, por isso que foi mais implantado o termo atenção farmacêutica do que cuidado farmacêutico, mas os dois estão ali, é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos falar da farmácia clínica. A farmácia clínica é uma especialidade das ciências farmacêuticas, tá? Cuja prática é de responsabilidade do farmacêutico, ponto. Todas essas atividades, cuidado farmacêutico, atenção farmacêutica, farmácia clínica, só o farmacêutico pode fazer. Não pode ser outro profissional que faça, tá? Né? Diferente de farmacologia. Farmacologia é uma ciência geral. Todos os profissionais atuam. Farmácia clínica, não. Atenção farmacêutica, não. Cuidado farmacêutico, não. Tá bom? Isso é importante frisar. Inclusive, para ser, a gente precisa ter uma pós-graduação nessa área, tá? Então, a farmácia clínica, ela compreende o julgamento, a interpretação na coleta de dados necessários para a otimização da farmacoterapia com ação integrada à equipe de saúde, tá? Então, eu vou coletar os dados, vou otimizar a farmacoterapia do meu paciente, tá? Juntamente com a equipe de saúde, com a equipe multi, tá? Então, a farmácia clínica é basicamente isso. Então, o farmacêutico que é clínico, ele está apto a identificar sinais, sintomas, implementar, monitorar a terapia medicamentosa, orientar o paciente, atuando em conjunto com os outros profissionais de saúde, visando então a efetividade da terapia medicamentosa. E não só a efetividade, segurança, adesão, a correta indicação, entre várias outras coisas, tá bom? E a atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, como eu falei, é o mesmo termo, né? Foi quando eu expliquei para vocês, né, que Hepler e Stange publicaram, né, em 1990, foram os esforços de fazer o farmacêutico, né, trazer o farmacêutico, então, para o cuidado ao paciente na farmácia comunitária, tá? Bom, em outros termos, a gente pode conceituar a atenção farmacêutica ou o cuidado farmacêutico como a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional, a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida, tá? Então aqui, diferente da farmácia clínica, eu tenho uma interação direta, tá? Entenderam isso? Direta, ou seja, é diferente da farmácia clínica. Porque a farmácia clínica, embora a atenção farmacêutica, cuidado farmacêutico, é uma das atividades que o farmacêutico clínico também faz. Mas na farmácia clínica você desenvolve diversas atividades que têm como objetivo a segurança, a efetividade do paciente, tá? Da terapia do paciente medicamentosa, tá? Que eu quero dizer. Então, por exemplo, eu vou te mostrar os exemplos para vocês no slide anterior, no slide posterior, não vou dar spoiler não. Mas é isso. Já o cuidado farmacêutico e farmacêutico é quando eu sento com o paciente, converso com ele, faço toda a anamnese, procuro entender toda a situação dele, vejo se tem um problema relacionado com o medicamento, vejo se tem um resultado negativo associado com o medicamento. Na verdade, não só vejo como eu vou intervir, vou prevenir esses possíveis problemas. Então, a atenção farmacêutica e o cuidado farmacêutico, ele está mais associado a isso. É o cuidado, é a interação direta. Eu vou avaliar e vou evitar. Não que na farmácia clínica você também não vá avaliar e também não vai evitar. Você também vai fazer isso. Só que não necessariamente diretamente com o paciente. Você pode fazer isso de forma indireta. Você pode fazer isso avaliando uma prescrição. Você pode fazer isso no momento de uma conciliação medicamentosa. Você pode fazer isso até mesmo vendo, de fato, que ele pode tendo uma reação adversa. Mas não necessariamente você está conversando com ele. Você tem acesso ao prontuário, você tem acesso às informações, você consegue também saber através disso. Até porque muitas vezes no hospital, que é onde a farmácia clínica é mais desenvolvida, o paciente muitas vezes não está ali conversando, ele está internado, ele está inconsciente, então você vai ter as informações de uma outra maneira, diferente de que a atenção farmacêutica eu preciso parar tudo que eu estou fazendo, sentar com o paciente e conversar com ele, entender, tá? Para eu poder desenvolver o segmento farmacoterapêutico, o acompanhamento farmacoterapêutico, como a gente também fala, tá bom?
Qual que é a diferença, então, entre elas? Já dei spoilers falando o que é. Mas a farmácia clínica, gente, ela tem diversas atividades. Não são só essas, a gente tem várias, tá? Eu vou mostrar algumas aqui, inclusive. Mas, de forma geral, a farmácia clínica, ela faz análise da prescrição, tá? Ela analisa as prescrições para ver se tem interação, se não tem, se tem reação adversa, entre várias outras coisas. A conciliação de medicamentos, que eu já vou explicar para vocês o que é, que a gente vai falar sobre isso. A participação, por exemplo, em reuniões clínicas, quando o farmacêutico clínico vai lá, por exemplo, e participa das reuniões clínicas com o corpo clínico, né, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutri, psicólogos, entre vários outros profissionais da área da saúde, ali ele já está fazendo clínica. Ele já está atuando como clínico, tá? Por quê? Porque ele está discutindo casos. Ele está ali junto com a equipe discutindo. Fala, olha, eu tive um paciente, fui visitar um paciente, ele está com tal problema, tal problema, tal problema. Eu achei interessante trazer aqui para a gente discutir, porque não envolve só a questão da farmacêutica, mas também eu acho que é importante um fisioterapeuta avaliar, um psicólogo também. Então, tipo assim, a gente discute com a equipe de uma maneira geral aquela situação, aquela condição para poder chegar num resultado, para poder chegar em um comum acordo e trazer o benefício esperado, que é pro paciente. Tá? Então, entenderam? Isso, por exemplo, são atividades clínicas. Outro exemplo, análise dos prontuários, vira leito, você olha, vê o que está no prontuário, o que os médicos evoluíram, o que os outros profissionais de saúde também evoluíram, né? O que você mesmo vai evoluir. Então, isso também é importante, porque às vezes para você fazer uma análise, um procedimento, você precisa analisar o prontuário, você precisa olhar o prontuário do paciente, precisa entender o que aconteceu, o histórico dele. E muitas vezes ele internado, não estando consciente, por exemplo, você não vai conseguir saber. Às vezes a família não está ali também em todo momento, né? Então é importante que você tenha essa informação vinda de algum local. E o prontuário, por exemplo, é um lugar clássico para isso, né? Para a gente poder ter essas informações. A própria farmacovigilância, que nós vamos falar inclusive dela nessa aula também, tá? E não mais importante, a atenção farmacêutica também. É uma atividade do farmacêutico clínico também, tá? Então, quando o farmacêutico clínico vai lá, faz toda a anamnese, faz toda a avaliação, olha todos os protocolos para verificar se o medicamento está sendo efetivo ou não, se está sendo um resultado positivo ou não, se está sendo seguro ou não, seja como for, isso já é atenção farmacêutica, ele está fazendo isso também, tá? Então, ele está ali com o paciente, se ele avaliou o paciente, ele conseguiu falar com o paciente ou com alguém que é cuidador dele, conseguiu as informações, ele já está fazendo atenção farmacêutica também. Então, são atividades que estão ali interligadas, tudo bem? Bom, a gente tem o Conselho Federal de Farmácia, né, o CFF, ele publicou a resolução 585 de 2013 e também a 586, que fala sobre a prescrição. Eu não vou falar sobre prescrição farmacêutica aqui, tá? Até porque no ambiente hospitalar não é muito comum isso acontecer. Geralmente a prescrição é mais em consultórios farmacêuticos, né, enfim, tá? Mas, não que o farmacêutico não esteja apto, tá? Ele está. Mas, geralmente, como no hospital tem os prescritores já e tudo mais, então... normalmente o farmacêutico ele fica mais com outras atividades, mas que também são importantíssimas, né, gente? A prescrição não é tudo. A gente tem gente que se forma em farmácia para ser prescritor. Eu nunca vi isso, né? Mas enfim. Mas a resolução 586, que é importantíssima, também traz essa oportunidade para o farmacêutico também desenvolver essa atividade, tá? Não é muito muito comum no hospital. Se alguém faz aqui de vocês que estão assistindo o curso e quiser comentar, até pode comentar, que eu acho interessante. Queria entender como é que é feito, legal isso, né? É bom a gente é o que eu falo, o curso é uma troca, né? É vocês me trazendo informações, eu passando para vocês, não sou só eu falando, né? Não sou só eu passando essa informação, por mais que sou eu que estou aqui gravando, mas é uma troca, né? Então, se quiserem colocar aí nos comentários, é legal, eu queria saber, tá? Mas voltando, a 585, gente, ela vai falar das atribuições clínicas do profissional farmacêutico. Então, essa é uma resolução importantíssima, e inclusive a gente está respaldado por ela para dizer que de fato a gente pode desenvolver aquelas atividades, tudo bem? E aí a gente trouxe aqui principalmente algumas atribuições que ela coloca aí que a gente pode fazer, tá? Como profissionais na área. Então, por exemplo, uma das coisas que o farmacêutico clínico pode fazer é solicitar exames laboratoriais. Então, o monitoramento da farmacoterapia que ele pode fazer através de exames, tá? Pode fazer não, deve fazer, na verdade, né? Uma das coisas que o farmacêutico clínico faz é monitorar, ver se o paciente a farmacoterapia dele está sendo efetiva, segura, né? Enfim.
E para ele fazer isso, tem muitas vezes ele não consegue só avaliando, só fazendo uma anamnese. Ele precisa de um resultado clínico, ele precisa de uma informação ali que eu não vou conseguir obter falando, conversando, tá? Então, por isso, os exames laboratoriais são importantes. Muitas vezes o paciente não tem e naquele momento eu preciso, então eu posso fazer a solicitação desses exames laboratoriais, tá? Claro que tudo tem que ser conversado com a gestão da sua unidade, tá, gente? Porque isso é uma coisa importante. A gente sabe que por lei a gente pode, mas a gestão que tem que também autorizar. A gente tem essa autorização que também vem da gestão, tá? Então é importante conversar, ver se pode, se não tem problema, se eles autorizarem e tá tudo certo, perfeito, vocês podem fazer, tá bom? Bom, avaliar os resultados desses exames laboratoriais, né? Eu solicito para monitorar e vou avaliar esses resultados para ver se de fato está dentro, né? Preciso ver, sei lá, se o colesterol está ok. Então, preciso de fazer um exame laboratorial. Não dá para saber se o colesterol dele está ok sem um exame laboratorial, sem um exame de sangue, por exemplo, tá? Monitorar níveis terapêuticos de medicamento, até uma parte da farmacocinética clínica, né? Que é importantíssima também. A farmacocinética clínica, eu vou conseguir fazer todos esses níveis terapêuticos. Eu consigo avaliar se o medicamento está sendo distribuído, se o medicamento, qual é o tempo que o paciente vai ter para fazer a excreção daquele medicamento, seja urinário, seja como for. Então, você consegue fazer o monitoramento terapêutico do medicamento, se está tendo resultado, se não está, através da farmacocinética clínica. Então, também é possível fazer isso. Determinar os parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, né? Também podemos avaliar. Identificar e avaliar e intervir nas interações medicamentosas que são clinicamente significantes. Então, isso também é importante, tá? Que mais? Detectar e resolver os problemas relacionados com medicamentos e também outros problemas que estão relacionados à farmacoterapia, né? Então, eu preciso não só resolver os problemas, como também eu sempre coloco, prevenir, né? Justamente evitar que esses problemas ocorram, prevenir que ocorram as interações medicamentosas que fazem parte dos problemas relacionados com medicamentos, tá? Então, tudo isso é importante. Administrar os medicamentos a gente também pode, embora no ambiente hospitalar não é tão comum, né? Isso é mais o corpo da enfermagem, mas essa resolução autoriza, porque na verdade, gente, essa resolução ela não é só para o ambiente hospitalar, é para todos os ambientes em que o profissional farmacêutico atua, seja ele hospitalar ou não, tá? Então vai ter coisas que vai ter aqui, como a administração de medicamentos, que a gente pode fazer na drogaria. Mas não é muito comum, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente não faz na UBS, porque tem uma equipe de enfermagem que faz isso. E eu mesmo, como farmacêutico, até prefiro, porque a gente já tem muita demanda, já tem muitas atividades a serem desenvolvidas. Não que se tivesse que fazer eu não faria, mas se temos a equipe de enfermagem ali apropriada para fazer isso, e eles são totalmente qualificados para isso, perfeito, né? Então, eles podem fazer, como no caso do hospital também, tá? Orientação quanto à administração das formas farmacêuticas, ou seja, como que eu devo fazer para usar aquela forma farmacêutica, isso é importante também, isso também tem que ser orientado pelo profissional farmacêutico. Elaborar o plano de cuidado farmacoterapêutico do paciente, e pactuar com o paciente e outros profissionais de saúde também, né? Além disso, fazer a conciliação de medicamentos no ato da admissão, no ato da transferência e no ato da alta do paciente, que nós vamos falar disso já já também, tá? Fazer a evolução farmacêutica e registrar no prontuário tudo que a gente faz, inclusive eu também até na OBS. Todos os procedimentos que eu faço de consulta farmacêutica que eles vão lá. E eu avalio, faço uma conduta, enfim, eu sempre registro e evoluo no prontuário, tá? Isso é importante a gente fazer, porque o prontuário é um documento, tá? Assim como a receita é um documento, o prontuário também é. Tá ali tudo nosso respaldo do que a gente fez, do que a gente... Até mesmo se o paciente não aceitou, teve alguma conduta que você propôs e o paciente falou, não quero. Ou, sei lá, alguém que estava ali não quis. Você também tem que colocar isso no prontuário. É uma informação que você se resguarda que você fez. Não, eu falei que era para fazer. Então, se não fez e aconteceu alguma coisa mais grave, ou seja, como for, tá respaldado que você fez, tá ali notado que você propôs e a pessoa não quis, ou enfim, tá? Manejo dos problemas de saúde autolimitado, tá? Que é um suporte que a gente dá. Na verdade, o manejo de problemas de saúde autolimitado são aqueles problemas de saúde, gente, que não causam internações, que são problemas de saúde que são controláveis. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma febre, né, uma tosse, tá? Isso tudo são problemas de saúde considerados autolimitados, tá? Então, geralmente são aqueles problemas que a pessoa tem, ela mesma já vai na drogaria, compra, né, vai e pega o medicamento numa UBS, enfim, tá?
esses são esses problemas de saúde autolimitados. Obviamente que por serem medicamentos que são de venda livres, né, que são os, como a gente fala, as MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição, mesmo assim, eles, por mais que eles não tenham a exigência de uma prescrição, não são taxados, ainda assim são medicamentos que podem ter potencial de causar problemas relacionados com o medicamento, né, problemas de saúde, agravos de doenças. Então, por esse motivo, é importante que o farmacêutico também dê um suporte e faça o manejo desses problemas de saúde adequados, né? Muitas vezes nem precisa de uso de medicamento, tá? No hospital, isso não é muito comum, essa atividade realizada pelo farmacêutico. Geralmente ele faz isso mais na drogaria, em outras unidades de saúde, tá? No hospital ele não faz muito isso porque geralmente quem a equipe de enfermagem cuida do paciente, então se ele está com dor de cabeça, a própria equipe de enfermagem já administra um dipirona, qualquer outro analgésico, por exemplo, tá? Então ali geralmente não é muito comum, tá? Isso acontecer, mas a resolução permite que o farmacêutico também faça essa atividade nos seus âmbitos de trabalho. A prescrição farmacêutica, que é, como eu falei para vocês, a EDC 586 2013, também, que foi publicado no mesmo ano que a 585, ela fala sobre a prescrição do profissional farmacêutico, tá? Que pode ser feito em algumas unidades de saúde, mas isso aí tem que ser preconizado, vai tudo de acordo com o estabelecimento, tá? E tudo depende, se é um hospital particular e não tem essa autorização da gestão, não pode ser feito. Se eles autorizam, a gestão autoriza, pode. Tudo tem que ser conversado e ver se de fato tem a necessidade, até porque realmente tem a necessidade. Então, tudo isso tem que ser avaliado também, tá? E o rastreamento em saúde, né? Ou seja, o baseado em evidências técnico-científicas. Eu também posso fazer o rastreamento para ver se está tudo ok, se está tudo certo, né? Essas informações que eu preciso estão ali, tá? Então, também é uma outra atividade que o profissional pode fazer, tá? Bom, qual que é o problema e a solução que o farmacêutico busca? A gente sempre tem que lembrar que é isso, né? Quando a gente está na clínica, a gente tem um problema, que a gente quer buscar uma solução para aquele problema. E eu ainda falo mais, a gente também busca não só o problema, a gente busca uma prevenção para o problema, né? Porque isso é importante também pontuar, porque eu sou da atenção básica, eu sou da atenção primária, e a gente na UBS é muito prevenção. Então, vocês vão ver muito falando de prevenção aqui, porque é uma das coisas que a gente preconiza. Embora no hospital a prevenção não é tão clara, não é tão óbvia como numa UBS, mas ali a gente também faz. Algumas atividades mostram isso. Então, por exemplo, se eu avalio a receita, eu já estou fazendo uma prevenção. Tá? É uma prevenção de um problema, de um possível problema relacionado com o medicamento. Pode não ser uma prevenção como é no âmbito de uma UBS, que a gente já vai prevenir para não ter a doença. Ali, no caso do hospital, possivelmente já tenha, né? Então, mas ali eu posso fazer outros tipos de prevenção, e esse, por exemplo, é um deles, tá? Bom, a gente, como farmacêutico, a gente sempre vai querer o quê? Otimizar a farmacoterapia. Então, eu não vou só buscar problema, eu vou também tentar procurar otimizar o tratamento, porque às vezes o paciente faz uso de, sei lá, 10 medicamentos. E será que precisa de tudo isso? Então, eu vou otimizar, vou melhorar isso, né? Será que tem necessidade de tomar tantos medicamentos? Ou até melhor, será que ainda mais uma farmácia hospitalar, que a gente tem a condição de fazer manipulações, né? De formas farmacêuticas. Será que talvez eu não possa fazer uma associação entre 3 medicamentos e administrá-los de uma vez só? Claro, levando em consideração que esses medicamentos não possuem compatibilidades, não provocam interações medicamentosas. Poxa, que legal, se dá para fazer isso, vamos otimizar. Então, a otimização, ela também vem com essa importância, tá? Da gente poder fazer isso, da gente poder ter esse olhar e ver que talvez a gente possa ajudar o paciente para evitar de usar tanto medicamento, evitar de ter tantos problemas que ele poderia ter. Além disso, eu também vou fazer o quê? Prevenir e vou resolver o quê? Problemas relacionados com medicamentos ou resultados negativos associados com o medicamento. Então eu detecto, eu previno, eu resolvo isso. Por quê, gente? As pessoas acham que eu vou usar o medicamento, tá tudo certo. E não é bem assim. Você vai usar o medicamento, mas o medicamento ele também traz males, tá? Ele pode exacerbar determinados sintomas que você já vem vindo por conta de uma determinada doença que nem sabe que tem, ou até que sabe que tem, mas não sabia que o medicamento poderia fazer isso, né? Ele pode promover efeitos indesejados, dependendo da condição clínica, da idade, de vários outros fatores que são potenciais. Então, são problemas que são importantes serem analisados, importantes serem verificados e até mesmo prevenidos, tá?
Bom, vamos entender agora sobre o Centro de Informação de Medicamento, tá, gente? Da parte da farmácia clínica que eu queria pontuar com vocês era mais aquilo, tá? Eu tenho um congresso que eu até trouxe, que eu falei sobre o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. E lá eu pontuo bastante na parte clínica, eu falo das ferramentas que a gente tem, falo do que a gente pode usar. Aqui eu não vou pontuar muito, até pelo tempo, tá? Mas basicamente, quando a gente faz clínica, a gente quer fazer o acompanhamento, a gente tem que fazer a avaliação, tá? Então tem os métodos clínicos que a gente pode usar, como o próprio SOAP, né, que é muito utilizado pela equipe do corpo clínico, né? A gente também tem dentro da área farmacêutica 2 instrumentos super importantes que não são únicos, tá? A gente tem outros, mas são importantíssimos, por exemplo, para poder saber qual é aquele tipo de problema relacionado com o medicamento, que são os métodos DADER, que é o espanhol, né? E o método PW, né? Ou de Minnesota, que é o americano, né? Que inclusive o PW foi criado pela Slinder Strand também, né? Em conjunto com Molly e Cipolle, né? E o Dader, que foi criado na Espanha pela própria Maria José Faus Dader e a sua equipe lá da Catedral da Espanha, né? Que também fazem parte ali da farmácia lá, né? Da universidade deles. Então eles criaram esses dois métodos que são importantes. Quem tiver interesse, só procurar método PW, método Dader. Eles são bem completos, tal, então vale a pena também conferir, vale a pena dar uma olhada. São muito grandes, na verdade eu falo que esses métodos a gente usa mais como método didático para poder entender, porque já que o farmacêutico nunca tinha feito isso antes, né? Então a ideia de trazer esse método era justamente para mostrar como que o farmacêutico poderia fazer as abordagens corretas e adequadas para fazer o acompanhamento dos pacientes, tá? Mas a gente na prática, no dia a dia, a gente só usaria mesmo os métodos. A classificação, qual que é o problema? É um problema de efetividade? É o quê? Né? Dose baixa na efetividade ou não? É porque o medicamento não é indicado para aquele paciente. É um problema de segurança? Não, uma dose alta, por isso está causando toxicidade ou não? Uma reação adversa que está potencial naquele paciente. Então, a gente avalia isso, né? A gente faz essa classificação até para facilitar a gente entender o que está acontecendo, tá? Mas enfim, é só um adendo aí. Vamos falar do Centro de Informação de Medicamentos. O Centro de Informação de Medicamentos, que também é chamado de SIM, é um local onde são reunidas, são analisadas e avaliadas e fornecidas as informações sobre os medicamentos, visando então o seu uso racional, tá? No ambiente hospitalar é muito importante, tá, gente, que a gente tenha um SIM, ainda mais levando em consideração a complexidade do cuidado que a gente tem, tá? Porque é nesse local que eu vou ter todas as informações reunidas. Tudo aquilo que eu tenho de medicamento, principalmente no ambiente hospitalar que eu estou, eu tenho todas as informações dele. Eu tenho farmacocinética, farmacodinâmica, eu tenho as informações de interação o que não pode dar junto com aquele medicamento, porque tem potencial de interação, as incompatibilidades, entre várias outras coisas que são importantíssimas. Então, o sim ele se torna importante por isso também, tá? Quais são as informações que podem ser passadas pelo sim? Várias. Farmacocinética, farmacodinâmica, farmacoterapia, estabilidade e conservação de medicamentos, a legislação atual com relação ao uso daqueles medicamentos, daquele procedimento para aqueles medicamentos, a nutrição, porque ele também vai falar sobre nutrição parenteral, por exemplo, né? Medicamentos que têm potencial de causar interação também com os nutrientes, né? Alimentos, posologia, dosagem, apresentação, vias da administração também, né? Interações medicamentosas, contraindicações, reações adversas que são as RANs, teragenicidade, toxicidade, compatibilidades, quais são os medicamentos que são compatíveis, os diluentes que podem ser utilizados para transformar aquela forma farmacêutica em outra, por exemplo, isso é importante, tá? Os nomes genéricos, qual é o princípio ativo, né? Quais são os nomes comerciais disponíveis, referências similares, se não é no SUS, né? No caso, quais são os que a gente tem, por exemplo, também, e entre várias outras informações pertinentes, tá? Então, essas informações levantadas, elas obviamente têm que ser de fontes confiáveis, então sim, tem que vir de uma literatura científica, né, relatos, experiências, casos, enfim, todas as informações que eu tenho disponíveis na literatura científica, eu tenho que ter base nelas para poder levantar essas informações, a própria bula do medicamento também, tá? Para que eu possa construir essas informações, tudo bem? Então, esse centro de informações é legal porque tem alguma dúvida, vai lá e pergunta para eles.
tem alguma informação que precisa, eles têm todas essas informações, eles podem passar resumidamente para a gente facilitar a nosso dia a dia, tá? Bom, vamos falar agora dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas. Os protocolos clínicos, gente, eles são o quê? São documentos que estabelecem critérios, tá? Para o diagnóstico de doença ou do agravo à saúde, tratamento preconizado com os medicamentos, né? As posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, entre vários outros. São esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que a gente chama de PCDTs, tá? Que são utilizados, tá? Então, na prática clínica, a gente às vezes pergunta, nossa, como é que o médico faz isso? Como é que ele faz para prescrever, né? Com tanto medicamento, por que ele prescreve esse? Por que ele começa com esse? Por que quando não dá certo ele troca para esse e não para esse? Então, o protocolo clínicas diretrizes terapêuticas, é justamente um protocolo mesmo e diretrizes que mostram como que ele deve seguir. Tá? Então, como é que ele deve fazer naquela condição? Paciente é hipertenso, diabético, tem isso e aquilo. Como agir? Quais medicamentos prescrever? Se esse medicamento não deu certo, qual é o medicamento mais adequado? Tem lá, eles têm essas informações. Se esse não der certo, qual que é a conduta mais correta? Tal conduta. Então, o protocolo clínica de diretrizes terapêuticas, ele vai trazer essas informações importantes para que ele tenha essa informação e consiga fazer adequadamente seu serviço, tá? No ambiente hospitalar, os PCDTs eles promovem o quê? A padronização das condutas médicas, isso é, auxiliam na uniformização dos tipos de tratamento para determinados diagnósticos. Por quê? Se todo o corpo clínico seguir essas PCDTs, eles vão ter a mesma conduta. Tá? Não vai ter condutas diferentes, não vai ser medicamentos prescritos de forma aleatória, vai ter todo um procedimento, um raciocínio baseado nesses protocolos, tá? Eles organizam e facilitam a tomada de decisões na gestão hospitalar. Sim, isso é importantíssimo, né? Porque com eles eu consigo tomar decisões, consigo avaliar qual que é a melhor conduta, né? Dentro daquele quadro, enfim, tá? E nós, como farmacêuticos, a gente pode auxiliar na pesquisa bibliográfica, tá? Dos protocolos farmacoterapêuticos, tá, gente? Porque a gente tem os protocolos que são usados na clínica, né, tal, e a gente pode construir, inclusive, protocolos que podem ser utilizados dentro do acompanhamento farmacoterapêutico também, por exemplo. Por exemplo, o paciente ele teve uma reação adversa. Qual que é a conduta? Então, a ideia de construir um protocolo clínico também para a área farmacêutica é essa, porque você consegue entender qual é o procedimento, qual é o processo mais adequado para você exercer, tá? E fazer naquela situação. Se o paciente está tendo uma reação adversa potencial causada por determinado medicamento, naquela condição clínica que ele está, qual que é a melhor conduta? É fazer isso, é fazer aquilo, e se não der certo, qual que é a outra conduta? Qual que é a outra possibilidade? Então, a ideia de construção de protocolos farmacoterapêuticos também são importantes porque traz essa mesma ideia que o protocolo clínico traz, tá? E aí a gente consegue avaliar, né, se encaixa melhor na realidade daquela instituição que eu trabalho, né? Eu tenho que sempre ver qual é o nível de complexidade que eu tô, né, quais são os tipos de serviços assistenciais que presta e tudo isso, baseado nisso, a gente consegue desenvolver esses protocolos, tá? Bom, vamos falar agora sobre a conciliação de medicamentos. O processo de conciliação, gente, em outras palavras, é o quê? É quando o paciente ele chega, tá? Ele dá entrada no serviço, ou até mesmo quando ele é transferido e quando ele recebe alta. Seja quando for, como for, em cada setor que ele vai ser transferido, por exemplo, ou até mesmo na hora que ele chegou e na hora que ele está saindo, ele vai receber uma prescrição, tá? Então, o que acontece? A conciliação de medicamentos, ela tem como objetivo prevenir que o paciente, por exemplo, tenha problemas de uso de duplicidade de dois medicamentos, ou a falta de medicamentos, ou até mesmo o uso de medicamentos para determinados procedimentos que não é aconselhável, por exemplo, tá? Então, a conciliação de medicamentos, ou também como é chamado de reconciliação de medicamentos, ele é um processo de revisão do tratamento do paciente, antes e depois a transição dos cuidados, evitando então os eventos adversos, que são o quê? As interações, as reações adversas, as incompatibilidades, a duplicidade terapêutica, entre outros. Então, no processo de admissão, eu vou o quê? Vou ficar a fazer a checagem, da primeira prescrição. Então, ele chegou. Vamos supor que é um paciente diabético, ele chegou. Ele vai receber uma prescrição ali na hora do que ele entrou, tá? Eu vou avaliar se com o que ele já tomava antes e o que ele toma agora, se tá ok. Se tá de fato batendo, se tem coisa que faltou, se tem coisa que tá em duplicidade,
tá? Porque lembrando, gente, que o paciente ele vai continuar fazendo uso dos medicamentos dele. Se ele é hipertenso, ele não pode parar de tomar os antihipertensivos só porque ele está no hospital. Ele vai precisar tomar, talvez não da maneira que ele estava tomando, talvez por intravenoso, né, enfim. Mas eu preciso que aquele medicamento continue sendo dado para o paciente, tá? Então, a conciliação, ela tem como esse objetivo. E, além disso, durante as transferências de um setor para outro, da UTI para a enfermagem, assim vai, por exemplo, para a enfermaria, por exemplo, eu preciso ver se teve alguma alteração, se teve alguma mudança. Se às vezes o médico foi lá e prescreveu dose a mais. Por que ele prescreveu a mais? O paciente estava tomando antes daquela, por que aumentou? Tem que tentar entender, tem que ver o que está acontecendo. Então, em todo momento, desde que ele entra até o último momento, que é a alta, eu preciso checar se a receita está ok, tá? Quem é que faz a conciliação de medicamentos? Geralmente são os médicos, os enfermeiros e nós, farmacêuticos, também estamos aptos a fazer, tá? O que avaliar? Os medicamentos são indicados que estão ali na receita para aquela condição? Faltou algum medicamento na prescrição? Às vezes faltou, né? Às vezes o paciente nem falou para o médico também, né? Avaliar substituições terapêuticas, porque tem algumas que eu preciso substituir, tá? Então, beleza, vamos substituir. Por exemplo, a metformina para algumas condições, ela não pode ser administrada enquanto o paciente estiver em procedimentos internos nos hospitais. Então, a gente precisa fazer a troca, né? Metformina vai ser o quê? Sem o medicamento, ele não pode ficar. Então, vamos substituir, talvez por uma insulina intravenosa, vamos fazer alguma coisa. Mas alguma coisa a gente precisa fazer, tá? Ele não pode ficar sem medicamento, por exemplo, tá bom? Verificar se houve algum medicamento suspenso. Se houve, por que foi? O que aconteceu, né? Avaliar o ajuste de dose e posologia. Se o paciente tomava 12 horas, por que na nova prescrição o médico colocou de 3 em 3 horas, tá? Precisa avaliar tudo isso, tá? Não que tá errado mudar. Não que tá errado se o médico fez alguma alteração. Não é isso, tá, gente? Mas eu preciso avaliar se de fato o que foi feito com o objetivo de melhorar aquele resultado, ou se não, se ele colocou ali na hora de fazer, ele não prestou atenção, não observou esse detalhe, tá? Então tudo isso a gente também tem que avaliar. Além disso, a gente também tem uma outra atividade que a gente faz, que é a análise da prescrição. Ou seja, a avaliação de receita é um procedimento diário na vida do farmacêutico e dos técnicos de farmácia, a gente sabe disso, né? Independente do local que nós trabalhamos, a gente sempre tem que fazer análise da prescrição, certo, gente? Isso aí a gente já sabe. Só que além disso, né, ou seja, além dos aspectos legais que a gente já avalia, ou seja, se tem data, se tem endereço, se está assinado, se tem carimbo, tem tudo isso que a gente já sabe, né? Eu também tenho que avaliar outros aspectos, como os aspectos técnicos e os aspectos assistenciais. Os aspectos técnicos, como, por exemplo, dosagem, posologia, via de administração, tá? Isso, por exemplo, seria técnico. Agora, por exemplo, assistencial, a indicação do medicamento é indicado para aquele paciente? Tem duplicidade terapêutica? Tem dois medicamentos que não poderiam estar ali juntos, né? Ou que são das mesmas classes? Tem avaliação de segurança, avaliação de efetividade, interação, reação, né? O medicamento que é não padrão também. Tá? O medicamento não padrão aí a gente seriam aspectos técnicos. Mas são aspectos que a gente precisa avaliar que vão garantir a segurança do paciente. Então, a análise da prescrição ela é importante, inclusive no ambiente hospitalar é uma atividade que é rotineiramente feita, né? Não que nas nossas outras unidades não seja, mas no hospitalar principalmente é feito isso, visando aí principalmente a segurança do paciente, tá? Até mesmo pela condição que ele está ali. Consultar quando necessário o prontuário do paciente também é importante. Os exames clínicos e laboratoriais também são importantes no momento que você está fazendo essa análise, para ver se de fato está tudo certo, se não faltou alguma informação, né? Enfim, tá? Isso tudo é importante avaliar, tá bom, gente? A alta farmacêutico. Farmacêutico também, gente, a gente também pode e deve fazer a alta hospitalar, tá? Não é muito comum a gente falar isso, né? Não sei se para vocês é um termo relativamente novo, mas é comum no ambiente hospitalar o farmacêutico fazer isso, tá? Mas o que? Ao que tange aquela relação da orientação sobre o uso seguro e correto dos medicamentos, tá? O médico vai dar alta dele, né? Para que ele tá liberado, ok. E aí o farmacêutico vai lá e faz a alta farmacêutica, que é o quê? Ele vai chegar, vai pegar a prescrição, vai explicar para o paciente tudo. Olha, você usava isso, isso e isso, agora você vai fazer o uso desse, que também é uma etapa da conciliação de medicamentos, tá? Então eu vou lá, ó, agora você vai fazer esse uso disso, desse. Esse você tomava 2 vezes, agora é necessário que você tome 3 vezes, então vamos melhorar. Ó, você vai tomar tal horário, tal horário, tal horário. Então você explica, tira todas as dúvidas do paciente, porque o paciente também pode ter dúvida, fala, eu não sabia, o que é esse medicamento? Me explica. E a gente vai fazer tudo isso nesse momento da alta farmacêutica, tá?
O que pode ser apontado durante, então, esse processo da alta? A educação ao paciente, né? Se, por exemplo, você tem que avaliar também as crenças dele. Às vezes ele não tomava medicamento pela crença, mas a partir dali que ele saiu do hospital, ele vai precisar tomar. E você também tem que ter esse cuidado, olhar para isso, né? Explicar para ele a importância, entender também o paciente, ver se ele tem medo, se ele está ansioso, né? Entender a situação do paciente, isso tudo é importante na hora da educação, na hora do momento da alta, tá? O efeito benéfico, adverso, esperado, explicar para ele, olha, é esperado que o efeito seja assim, tanto benéfico como adverso. E aí até mesmo orientar para ele que esse efeito adverso é esperado, porque se caso ele tiver, e dependendo do grau que tiver, é importante orientar quando ele deve interromper esse tratamento, quando ele deve procurar a ajuda do médico, do farmacêutico, tá bom? O modo de administração, a posologia, a duração do tratamento, as interações medicamentosas, explicar para ele que não pode tomar com tal medicamento, que não pode tomar com tal alimento, tá? E o armazenamento adequado dos medicamentos, como ele deve armazenar aqueles medicamentos, como, né, para o medicamento estar devidamente dentro da qualidade, tá bom? Prontuário. Prontuário, gente, né, fica ali geralmente à beira-leito do paciente, ou na sala que o paciente está, tá? É um importante instrumento no cotidiano dos profissionais da área da saúde, não são só os farmacêuticos que usam, né? Os outros profissionais também usam muito, inclusive. Além de ser um requisito obrigatório, né, ser um documento, tá, gente? É um documento igual uma receita, como eu havia falado. Também é indispensável para uma assistência de qualidade para a segurança dos pacientes. Então, por isso que é importante a gente avaliar tudo isso também, tá? O prontuário necessita ter os dados do paciente, a anamnese que foi feita pelos profissionais, os laudos de exames, né? A evolução dos profissionais, os termos de consentimentos de responsabilidade, os motivos das transferências, da alta, do óbito, declarações de causa de transferência, registro de condições de alta, de plano de óbitos, tudo é importante ter. Documentos diversos, como por exemplo a descrição cirúrgica, laudos de consultoria, atestados de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, as consultas farmacêuticas, né, as intervenções farmacêuticas que foram feitas, tudo isso tem que ir para o prontuário, tá? Então o prontuário é, inclusive, muito comum no hospital, em todos os lugares tem, na UBS também tem, né, a gente sempre faz evolução, eu faço lá também. Então é importante porque a gente faz toda a nossa conduta, tudo que a gente teve como conduta como profissional é importante ter descrito e salvo lá no prontuário, guardado no prontuário, tá bom? E o papel do farmacêutico na comissão de controle de infecção hospitalar, tá, gente? Bom, vamos falar um pouco breve histórico dele para entender o que é esse comitê, tá? A ideia de se criar as comissões dedicadas ao controle de infecção hospitalar, na verdade, nasceu lá nos Estados Unidos, tá? E surgiu devido a uma pandemia de infecções que foram causadas por bactérias do Staphylococcus aureus, né? E que atingiu aí o país nas décadas dos anos 50 e 60. Então você imagina num ambiente hospitalar, de repente, né, as pessoas terem uma pandemia, como a gente está tendo hoje aí do coronavírus, né, mas dentro do ambiente hospitalar de Staphylococcus aureus, né. Então, quando isso aconteceu, teve todo um retrabalho, né, de avaliar, de ver o que está acontecendo, por que aconteceu aquilo, o que houve, né, e aí por isso eles criaram, então, né, essas comissões ou esses comitês, como também é chamado, de controle de infecção hospitalar, tá? Então, existem diversas infecções que são ocorridas no hospital, tá, gente? Diversas. Mas as mais comuns, as principais e preocupantes são a pneumonia, a infecção urinária, né, a de infecção de corrente sanguínea e também dos sítios cirúrgicos, que são mais comuns de acontecerem, tá? Quais são as atividades que são então desenvolvidas por esses comitês, por essas comissões, tá? A gente tem a vigilância e a prevenção, porque agora, com isso, né, por que aconteceu aquela pandemia? Muito possivelmente porque não se tinha um controle, não se tinha uma adequada limpeza, um adequado processo para que não ocorresse, procedimentos que eram feitos que não poderiam ser feitos naquele ambiente, por exemplo. Então, veio com essa intenção de trazer essa vigilância e prevenir, né, esses tipos de infecções através de vários procedimentos que foram adotados pela comissão. A própria educação, né? Eu preciso educar os meus profissionais, eu preciso educar não só o farmacêutico, todos, para que esses possíveis problemas não ocorram, né? A gente tem que fazer a prevenção e a prevenção também vem através da educação. A investigação de surtos, se aconteceu, por que aconteceu? Vamos investigar, ok? Onde houve o erro, onde houve a falha, ainda aquela parte da qualidade que eu falei para vocês, né, também. Os controles de antibióticos, porque sim, antes os antibióticos não tinham controle, por isso que hoje, inclusive, os antibióticos têm
a necessidade de uma receita controlada, né? A gente precisa reter a segunda via, tem toda aquela regra que a gente já sabe, vocês já sabem, né? Então eu preciso ter um controle de antibiótico também, não posso sair usando assim todos. Vamos ver com calma, vamos ter cautela. Então também eles fazem o controle desses antibióticos e a implantação de políticas para o controle de infecção. Então, novas políticas dentro do hospital, dentro daquela unidade de saúde para se evitar as possíveis contaminações, tá? E aí, falando do CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, qual é o papel do farmacêutico dentro delas, tá? São diversas as funções que o farmacêutico pode exercer, mas entre elas a gente pode citar a redução da transmissão de infecções, a promoção do uso racional de antimicrobianos, que isso aqui é importantíssimo também, principalmente a gente que é farmacêutico, promover isso. A educação continuada para os profissionais de saúde e também para os pacientes. O trabalho integrado junto com a CFT, né, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica na seleção dos antimicrobianos, ainda mais o CCIH que está ali mais por dentro, é importante ele ter esse trabalho integrado junto com a CFT para ele selecionar quais são os antimicrobianos mais adequados ali para aquele ambiente, tá? Não só com o CFT, mas também tem um trabalho integrado com o laboratório de microbiologia, orientação quanto ao uso correto dos medicamentos, os antissépticos, os desinfetantes, os esterilizantes, né? Auditoria periódica dos equipamentos da área limpa, então, por exemplo, a capela de laminar, né, de fluxo laminar, e entre vários outros, não só da área limpa, em todos os lugares em que tenha, em que a gente tenha paciente que esteja ali, né, que faz uso de medicamentos, seja como for, também fazer auditoria periódica, né? O estímulo dos usos dos EPIs, máscara, luva, jaleco, touca, tudo, né? O estímulo do uso de embalagens dose única para os produtos estéreis, porque assim a gente também evita contaminações dos medicamentos, e entre vários outros atividades, funções que o farmacêutico tem dentro do CCIH, tá? Por fim, gente, a gente vai fechar a nossa aula falando da farmacovigilância, tá? A farmacovigilância, ela é uma ciência que está relativa ao quê? À detecção, à avaliação, à compreensão, prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamento quando esses são liberados para comercialização, tá? Então, a gente tem lá, no processo de pesquisa dos medicamentos, a gente tem as fases 1, 2 e 3, que são os estudos pré-clínicos e clínicos, certo? Depois que é tudo aprovado, tem todas as etapas de aprovação e que de fato ele foi aprovado e foi para o mercado farmacêutico, agora a gente precisa continuar a fazer essa avaliação, esse acompanhamento. Então, por isso que a gente chama de farmacovigilância, que seria a fase 4, que é a etapa que eu vou ainda ficar de olho, atento, prevenindo possíveis problemas que esses medicamentos podem trazer a longo prazo. Porque, por mais que o tempo de pesquisa é demorado, geralmente varia em 10 anos, enfim, às vezes até mais, ainda assim não é suficiente para dizer que já tá seguro o medicamento 100%, tá? Então, por isso que existem medicamentos que vão para o mercado, são aprovados em todas as fases, mas na hora que chega no mercado e começa a ser usado, até porque também a gente tem que lembrar que nas fases pré-clínicas e clínicas, os medicamentos que estão sendo usados, eles estão sendo usados para populações específicas, ou seja, estudado em populações específicas e não em populações gerais. Eu não estou fazendo teste em grávidas, eu não estou fazendo teste em idosos, eu não estou fazendo teste em pessoas que têm várias comorbidades, várias doenças. Então a gente só vai saber mesmo se ele é 100% seguro só depois que está no mercado, quando aí toda a população de maneira geral começa a fazer uso desse medicamento. Aí é onde a gente vai começar a ver, detectar se tem problema, se não, se ocasionou, o que aconteceu, se para aquela população determinada não pode. Então tudo isso é avaliado nessa etapa, tá? Existem dois termos que a gente tem, que é os eventos adversos e as queixas técnicas. Os eventos adversos, eles são agravos de saúde, tá, gente? De um usuário ou de um paciente que podem estar presentes durante o tratamento com um produto farmacêutico, tá? Podendo ser erros de medicação, desvio de qualidade dos medicamentos, reações adversas, interações medicamentosas e até mesmo as intoxicações. Já as queixas técnicas é a ocorrência de afastamento ou desvios dos parâmetros de qualidade de medicamentos exigidos para a comercialização ou registro dos medicamentos. Podem ocasionar eventos adversos, que eu acabei de explicar para vocês, se não detectados antes da administração. Então, qual que é a diferença? O evento adverso já está acontecendo, o paciente tomou o medicamento e aconteceu algum problema.
tá? Ele teve alguma intoxicação, alguma reação adversa, algum efeito que, enfim, tá? Isso é um evento adverso. Agora, a queixa técnica, ela ocorre antes. É quando, por exemplo, eu vejo que ali no comprimido ele tá com uma cor alterada. Isso é uma queixa técnica, tá? Então, são duas coisas diferentes. A gente notifica todos, tanto eventos adversos como queixas técnicas, tá? Mas tem essas diferenças para a gente poder entender quando notificar e em que forma notificar, tá? Quais são os objetivos da farmacovigilância? A detecção de reações adversas desconhecidas e também das possíveis interações, tá? Detecção do aumento da frequência de reações adversas conhecidas, porque tudo bem, a gente sabe que as reações adversas ocorrem porque está na bula, mas tá uma frequência muito alta, tá muito mais do que o comum e às vezes essa reação adversa está muito potencial. Precisamos detectar isso também. Identificação de fatores de riscos e os possíveis mecanismos de desenvolvimento de reações adversas. Essa é a ideia da farmacovigilância também. Por que está acontecendo aquela reação adversa? Né? Por que tem esses mecanismos? Vamos entender esse mecanismo melhor, né? Estimação dos aspectos quantitativos de análise do risco-benefício e disseminação da informação necessária para promover a prescrição e a regulação dos medicamentos, dos fármacos, tá? Então, todos esses são objetivos da farmacovigilância. Eventos adversos monitorados pela farmacovigilância. Quais são? Nós temos as reações adversas, que eu estou falando aqui direto, né, que são as RANs. A inefetividade terapêutica, ou seja, o medicamento que não foi efetivo. O paciente está usando e não está sendo efetivo, tá? Desvios de qualidades que afetam a saúde do usuário. Então, o paciente tomou um comprimido, estava com cor alterada, teve um efeito adverso, teve alguma intoxicação, algum efeito que não foi benéfico para a saúde dele. Erros de medicação também, né? Então, erros que foram medicamentos que foram administrados incorretamente, que foram usados de forma incorreta também. Interações medicamentosas, e quando eu falo de interações medicamentosas, também falo de interações com alimentos também, entre outros, tá? E os problemas decorrentes do uso off-label. O que é o uso off-label, professor? Vamos lá. O uso on-label é aquele do qual foi aprovado pela bula. Ou seja, eu tomo dipirona para quê? Dor de cabeça, febre, certo? Ele é um analgésico. Tá. Captopril. Captopril eu tomo para quê? Eu tomo captopril para hipertensão, certo? Tudo bem. Que mais? Midazolam ou Rivotril, né? Que é o clonazepam. Eu tomo para quê? Para transtorno de ansiedade. Tudo bem? Beleza. Mas isso é o uso on-label. É o que foi aprovado pela bula. O uso off-label é aquele que não foi aprovado pela bula, mas que esses medicamentos eles são eficazes também naquelas circunstâncias, tá? Então, por exemplo, captopril. Não, então tem duas situações. O uso off-label é quando eu uso um medicamento que não foi aprovado para aquela via de administração, ou quando eu também uso um medicamento que não foi aprovado para aquela condição clínica, mas que é efetiva. Vamos dar dois exemplos para isso? Por exemplo, o captopril que eu acabei de falar para vocês, né? O captopril ele é usado por que via? Via oral. Então eu tenho que deglutir o comprimido, ok? Mas, para uma pessoa que tem uma crise hipertensa, o captopril ele pode ser colocado debaixo da língua, porque o efeito é mais rápido. Mas ele foi aprovado na bula para ser usado como sublingual? Não. Ele é usado por via oral para ser deglutido. Então, isso é um uso off-label, tá? Na prática clínica ele é aprovado. Agora, por exemplo, vamos pegar uma outra condição. Eu falei de alteração de via de administração. Agora vamos falar de alteração na condição. Não foi aprovado para aquela condição. Ainda da pressão alta. A pessoa chega tendo uma crise hipertensiva. E aí, tentei o captopril sublingual, não deu certo. Qual que eu vou dar agora? Vamos de diazepam na veia, tá? Que a gente fala, né? No termo popular. Diazepam na veia, certo? Por quê? O diazepam é um ansiolítico. Ele não trata a pressão. Ele não é um medicamento antipertensivo. Ele é um ansiolítico benzodiazepínico. Logo, ele é usado para quem tem transtornos de ansiedade, ok? Para outras condições também, mas principalmente para transtorno de ansiedade. Mas se eu aplico o diazepam na veia, o que vai acontecer? A pressão vai diminuir. Por quê? Porque pelo efeito do benzodiazepínico que vai promover uma potencialização, não, porque é uma desculpa, gente. Potenciação. Gente, eu esqueci o termo, olha, já tô ficando doido já. Gravando as 4 aulas, eu tô ficando doido. Na última aula já vai perdendo os termos, vai perdendo, né? Vai ficando mais cansado. Mas ele causa uma hiperpolarização, isso mesmo, né? Dos neurônios.
Então, os neurônios eles vão ficar mais negativos, né? Internamente eles vão ficar mais negativos e automaticamente eles não vão conseguir fazer as sinapses, eles não vão conseguir fazer um potencial de ação, porque eles estão hiperpolarizados. Então, por esse motivo, ele causa isso. E se ele está diminuindo a atividade neural, ele também está diminuindo a pressão arterial. Então, ele está sendo usado como uso off-label, tá? Mas não foi aprovado para aquela condição. Ele não é um antihipertensivo, mas pode ser usado e é muito usado, inclusive em crises hipertensivas também, tá? Deu para entender? Essa é a diferença deles, tá? Então, tem que também avaliar isso. Quais são os exemplos de notificações de evento adverso que a gente tem? Incidente, evento adverso, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, é um evento adverso. A gente pensa que o evento adverso é só com medicamento, mas não é, tá? Também pode ser em procedimentos, né? Procedimentos ali feitos pelos profissionais. Procedimento cirúrgico, por exemplo, tá? A queda do paciente é um evento adverso também. A úlcera por pressão, feridas que podem ser provocadas por tempo prolongado sentado ou deitado, é um exemplo de evento adverso. Uma reação adversa ao uso de medicamentos é um evento adverso. Uma inefetividade terapêutica por algum medicamento é um evento adverso. Erros de medicação que causaram ou não dano à saúde do paciente, por exemplo, a troca de medicamentos no momento da administração, também é um evento adverso. Trocou o medicamento na hora de administrar, eu troquei, errei os pacientes, são evento adverso. Evento adverso decorrente do uso de um artigo médico hospitalar ou um equipamento médico hospitalar, também é um evento adverso. Reação transfusional decorrente de uma transfusão sanguínea, também é um evento adverso. Evento adverso decorrente do uso de um produto cosmético, também é um evento adverso. Evento adverso decorrente do uso de um produto saneante, também, tá? Agora, de queixas técnicas, de exemplo que a gente tem. Um produto, por exemplo, com suspeita de desvio de qualidade, é uma queixa técnica. Um produto com suspeita de estar sem registro, também é uma queixa técnica. Suspeita de um produto falsificado, outra queixa técnica. Suspeita da empresa sem autorização de funcionamento, outra queixa técnica. Outros exemplos, aqui que eu tenho, frasco de omeprazol, por exemplo, com pó na cor amarela, enquanto nos demais a cor é branca. Então, o que eu estou tendo aqui? Uma possível reação de degradação. Conteúdo da ampola de uma solução de sulfametoxazol mais a trimetropina, apresentando partículas aparentemente oleosas que, após agitação, se desfazem e turvam a solução. Aqui eu tenho uma possível contaminação. Comprimido soltando pó quebrando dentro do blister. Eu tenho o quê? Um problema de dureza, tá? O DOU está especificado ampola âmbar e a farmácia recebe uma ampola transparente. Aqui eu tenho possível problema de registro, tá? Isso tudo são queixas técnicas e devem ser avaliados, tá? Aqui alguns exemplos que eu trouxe de imagens de queixas técnicas, tá? Então olha só que absurdo, ó. Essa ampola, esse frasco com um prego aqui dentro, tá? Aqui a gente tem uma partícula dentro também desse medicamento. Esses comprimidos, olha, eles são revestidos, eles estão rachados, tá? Aqui, ó, eu tenho diferença de cor dos comprimidos. Aqui eles estão meio cinzas, como a gente pode observar, tá? E aqui, ó, são produtos falsificados. Esse primeiro aqui é um produto falsificado. Esse aqui seria o correto. Olha aí, né? E dá para enganar. Se você não prestar bem atenção, é capaz de cair, né? Aqui, ó, dentro dos soros, a gente tem partículas, tá vendo? Partículas. Aqui também, ó, partículas, tá? Que não deveriam estar aqui. Luva também rasgada, gente. Tudo isso são queixas técnicas e que devem também ser notificadas. Então, além dos eventos adversos, que é aquilo que a gente vê que aconteceu no paciente, né? A gente também tem essas queixas técnicas que também devem ser avaliadas, tá bom? Bom, gente, aqui estão as referências dessa última aula, tá? Nossa quarta aula de conteúdo, última aula de conteúdo, tá? Eu espero vocês, então, na quinta aula, eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, então aí coloquem, não esquece de colocar nos comentários que vocês gostaram da aula também podem fazer. Ah, não gostei também, pode fazer também, né? A gente tá aí para melhorar cada vez mais. Mas eu peço que vocês participem, é importante a participação de vocês, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Até a próxima aula, né? E até o próximo curso também, né? Vamos ter mais aí pela frente, com certeza. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção.